Meus queridos amigos, tenho a grata honra de poder estar aqui na véspera do Dia das Mães para saudar todas as mães do planeta, saudar a Maria, a mãe de Jesus, esse espírito que não temos condição de avaliar a sua grandeza espiritual. E na noite de hoje também endereçar a uma outra Maria, Maria Glaucineide, a minha mãe, que se encontra visitando a minha irmã, ajudando, auxiliando, como sempre o fez. Mãezinha querida, muito obrigado por tudo que a senhora fez por mim, por tudo que a senhora tem feito a cada um de nossos irmãos, ao nosso pai e a tantas outras pessoas a quem você auxilia. Essa palestra é homenagem a você. Nós vamos ler uma mensagem chamada Ternura, que até o nosso querido João Badiu já tinha escolhido, mas esse João é o que está no nosso slide, não vai dar tempo de eu trocar. E é do Espírito Meimei, Irma de Castro Rocha, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vocês podem encontrar no livro Mãe, uma coletânea de vários livros. Mãezinha querida, lembro de ti quando acordei para recordar. Debruçada no meu berço, cantavas baixinho e derramavas no meu rosto pequeninas gotas de luz, que mais tarde vinha a saber serem lágrimas. Conchegaste-me no colo, como se me transportasses a brandos ninhos. Desde então, nunca mais me deixaste. Quando os outros iam à festa, velavas comigo, ensinando-me a pronunciar o bendito nome de Deus. Noutras ocasiões, trabalhavas de agulhas nos dedos, contando histórias de bondade e alegria para que eu dormisse sonhando. Se eu fugia, quebrando o pente, ou se voltava da escola com a roupa em frangalhos, enquanto muita gente falava em castigos, afagavas minhas mãos entre as tuas, ou beijavas os meus cabelos em desalinho. Depois cresci, vendo-te a meu lado, a feição de um anjo entre quatro paredes. Cresci para o mundo, mas nunca deixei de ser em teus braços a criança pela qual entregaste a vida. E até agora, dia a dia, esperas paciente e doce o momento em que me volto para os teus olhos, sorrindo para mim e abençoando-me sempre, ainda mesmo quando os meus problemas te retalham o peito por lâminas de aflição. Hoje ouvi a música dos milhões de vozes que te engrandecem. Quis apanhar as constelações do céu e misturá-las ao perfume das flores que desabrocham no chão, para tecer-te uma coroa de reconhecimento e carinho. Mas como não pudesse, venho trazer-te as pétalas de amor que colhi em minha alma. Recebe-as, mãezinha. Não são pérolas, nem brilhantes da terra. São as lágrimas de ternura que Deus me deu para que te oferte o meu coração transformado num poema de estrelas. É nossa querida Meimei, psicografia de Chico Xavier, mensagem Ternura do livro Mãe. Bom, meus amigos, hoje então a gente vai falar sobre um anjo chamado Mãe. E quando eu fui buscar na internet um vídeo sobre esse assunto, há milhares de reproduções de uma mensagem muito bela, mas que não citam a fonte, falando sobre uma criança, não é? Que vai reencarnar. Vamos colocar esse vídeo, não é? Vocês vão achar bonito. É uma história bem bonita e curtinha. É um anjo chamado Mãe. Vocês encontram no YouTube, inclusive com a letra, ou esse que é falado.
uma criança pronta para nascer perguntou a Deus: Dizem-me que estarei sendo enviada à terra amanhã. Como vou viver lá, sendo assim tão pequena e indefesa? E Deus disse: entre muitos anjos, eu escolhi um especial para você. Estará lhe esperando e tomará conta de você. Mas diga-me, aqui no céu eu não faço nada, a não ser cantar e sorrir, o que é suficiente para que eu seja feliz. Serei feliz lá? Seu anjo cantará e sorrirá para você. A cada dia, a cada instante, você sentirá o amor do seu anjo e será feliz. Como poderei entender quando falarem comigo, se eu não conheço a língua que as pessoas falam? Com muita paciência e carinho, seu anjo lhe ensinará a falar. O que farei quando quiser falar com o Senhor? Não se preocupe, seu anjo juntará suas mãos e lhe ensinará a orar. Eu ouvi que na terra há homens maus. Quem me protegerá? Seu anjo lhe defenderá, mesmo que signifique arriscar sua própria vida. Mas eu serei sempre triste, porque não te verei mais. Não, seu anjo sempre lhe falará sobre mim, lhe ensinará a maneira de vir a mim, e eu estarei sempre dentro de você. Nesse momento havia muita paz no céu, mas as vozes da terra já podiam ser ouvidas. A criança apressada pediu suavemente: Oh Deus, se eu estiver a ponto de ir agora, diga-me, por favor, o nome do meu anjo. E Deus respondeu: você chamará seu anjo de mãe. Meu anjo se chamará mamãe. Oba! Mamãe, feliz Dia das Mães. Bom, tem outros também, não é? E vocês vão encontrar então farto material, essa mensagem tão bonita do anjo chamado mãe que iria tomar conta da criancinha. E nós temos uma pergunta importante, né? Para que estamos aqui na Terra, meus amigos? É importante que a gente tenha essa noção. O que é que vocês acham? Para que estamos na Terra? Para evoluir, tá certo. O que mais? Alguns estamos reencarnados em missão, também. Eu estou captando o pensamento de vocês, né? Estamos aqui só... O que mais? Também em expiação, porque aqui é um mundo de provas e expiações, não é? Estamos sofrendo, não é? É verdade? O que mais? Não. Eu estava, então, frequentando um grupo de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, lá em Fortaleza, em pequenos grupos, como aqui tem a Federação Espírita do DF e algumas casas, não é? Como o Jesus no Lar, lá no Riacho Fundo também tem esse sistema de tratamento espiritual baseado no estudo do Evangelho em pequenos grupos, depois passos, água magnetizada, o apoio da reunião mediúnica de desobsessão, que acontece em separado, porque não adianta só a gente fazer a desobsessão e a pessoa não fazer a reforma íntima. E nada melhor que o Evangelho de Jesus, explicado pelos espíritos superiores para nos trazer o melhor meio de fazer isso. E eu, então, fui interrogado pelo monitor José Carlos. Ele me perguntou: Nazareno, você sabe para que está aqui na Terra? Bom, então eu enchi o peito, porque eu era espírita diferente, eu era espírita de gabinete. Só fazia ler livros, não frequentava nem a casa espírita. Era uma época que estava viajando muito, não é? Dividida entre duas cidades, a empresa quebrando, não é? Graças a Deus foi que Kardec me sustentou, e nós tivemos então a oportunidade de responder: olha, nós estamos aqui para nos autoaperfeiçoarmos, para evoluir, concorrendo para a harmonia da lei de Deus no universo do qual somos ministros, né, como está na questão 558, não é? Nós estamos aqui em missão, nós estamos aqui sofrendo ainda, porque é um mundo de expiações e provas, mas que em breve estará se transformando no mundo de regeneração. Nós já estamos em plena transição planetária e tal. E falei achando que estava abafando, né?
Ele olhou para mim e aquela senhora respondeu com a resposta correta. Eu disse: meu filho, não é nada disso. Eu disse: mas como? Se tudo que eu falei está nos livros de Kardec. Tudo isso que você falou está correto, mas tudo isso só é necessário porque nós não cumprimos o objetivo principal da nossa existência. E qual é o objetivo principal? Aprendermos a amar. Porque Jesus, a maior autoridade espiritual a pisar no solo da terra, nos disse que a lei se encontra em um único mandamento e outro que é muito semelhante àquele, de amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu espírito, com todas as tuas forças, e amar ao próximo como a si mesmo. Nós estamos aqui para aprendermos a amar. Nós só estamos sofrendo porque não amamos como deveríamos ter amado, hoje ou em outras encarnações. Nós só evoluiremos quando desenvolvermos o amor, porque já temos muito conhecimento intelectual, mas ainda trazíamos ainda o coração pouco desenvolvido. E só amando então vamos evoluir. Então vejam que nós só estamos resgatando débitos do passado, porque no passado nós não amamos como deveríamos ter amado. E a missão grandiosa então para todos nós vai ser aprendermos a amar, não é? É a resposta do nosso querido José Carlos. E qual o maior amor para Jesus, né? O que Jesus falou que era o maior amor de todos? Bom, ele nos ensinou no Evangelho, dizendo que não existe amor maior do que esse, o daquele que dá vida por seus amigos. O que é que isso aqui lembra vocês? Dar vida por alguém? Lembra muito a tarefa das mães, não é verdade? As mães, elas doam suas vidas aos filhos, ao lar. Elas realmente cumprem o amor maior, como Jesus nos ensinou. É claro que o amor das mães aqui ainda hoje, ainda trazemos apego, trazemos projeções, não é? Trazemos aflições desnecessárias. Não é um amor ainda sublimado. Nós vamos ver aqui, inclusive, quais são a escala dos sentimentos. Isso aqui nós conseguimos com Alberto Almeida, o expositor querido, não é? O Livro dos Espíritos nos fala que a maior virtude é aquela realizada sem o interesse pessoal, aquilo que a gente faz sem pensar em alguma vantagem pessoal. E nós sabemos que começamos pelo instinto, depois pelo desejo, depois começamos a ter a posse, desenvolvemos simpatia por algumas pessoas, carinho, não é verdade? Temos aqui o amor fraternal, o amor filial, uma série de questões. Depois temos o devotamento, depois o amor renúncia e até o amor sacrifício. Então, nós podemos evoluir nos sentimentos até chegar ao amor maior, que é o amor de Jesus, o amor de quem se sacrifica pela humanidade, por amor a todos nós. E as mães já sabem esse amor devotamento, o amor renúncia, já sabem até inclusive um pouco desse sacrifício também, não é? Então está aí a informação do Livro dos Espíritos, que é sem o interesse pessoal. E quem era o Espírito Superior, meus amigos, que surpreendeu o irmão Jacó no livro Voltei pela sua grandeza espiritual? Quem sabe? Vamos ver aqui. O livro Voltei, essa era a capa antiga, não é? É o título Reencontro Emocionante, no capítulo 9, A Chegada. E ele vai dizer: meditando nas festividades cristãs dos tempos primitivos do Evangelho, notei que celeste bando de aves luminosas surgia longe, voando ao nosso encontro. Que pássaros seriam aqueles? Lera em vários ditados mediúnicos informes sobre a existência de aves diferentes das nossas, nas esferas espirituais vizinhas do plano físico, mas eram tão lindos os seres alados que me se revelavam aos olhos, que não hesitei em perguntar ao irmão Andrade quanto à procedência deles. Lembrem que irmão Jacó era Frederick Figner, não é? Um dos diretores da Federação Espírita Brasileira, um homem muito rico, dono das casas Edson, que ajudou muito a Federação em sua época, não é? Que viu sua filha materializada através da médium Ana Prado, durante várias oportunidades, ele e sua esposa, com as roupas, com os caracteres, com a voz, tudo a semelhança de Raquel, a sua filha, e ele vai se tornar-se espírita convicto e um grande trabalhador do movimento espírita. Mas ele chega ao mundo espiritual e percebe que não tem ainda luz,
que há muitos espíritos muito mais luminosos do que ele, e aparece um bando que ele acha que são aves. Vamos ver. E ele pergunta ao irmão Andrade quanto a eles. Interpelado por mim, não ocultou o riso afável e esclareceu. Não são aves, e sim crianças. Estou informado de que vieram buscar a nossa irmã M. Eles não identificam o nome. E designou a professora, cujo corpo espiritual se caracterizava por formosas irradiações de luz. Atencioso, prosseguiu dizendo, alguns lhe receberam no mundo o calor da maternidade sublime. Então, era uma professora dedicada, de regiões com poucos recursos, e era também mãe de algumas daquelas crianças que estavam ali vindo recebê-la. Quase no mesmo instante, a assembleia de meninos particularizava-se, se reunia. Sob a admiração de todos, que interrompêramos a marcha comovidos, alcançaram-nos cantando um maravilhoso hino de glorificação à tarefa santificadora da maternidade espiritual, que as educadoras humildes, muitas vezes abnegadas e anônimas, abraçam na terra. Mamãe, mamãe, diziam as crianças. Reparei que a venturosa mulher, como que tangida pela emotividade interior, tornara-se mais radiosa e mais bela, parecendo-me que trazia uma estrela incrustada no coração. Tão profundos sentimentos lhe afloravam na alma que se prosternou de joelhos, soluçante. Graciosa pequenina, de olhos brilhantes e aureolados de luz, comunicou-lhe que outra escola, muito mais linda, a esperava num parque celestial. Como não chorarmos todos ante aquelas manifestações de ternura? Despedindo-se, ditosa, feliz, ladeada pelas criancinhas que lhes eram amadas, orou com lágrimas copiosas, emocionando-nos o coração. Em breves minutos, vimos-la tomar rumo diferente, amparada pelos amigos que a seguiam desde o princípio, e pelos pequenos ternos e trêfegos, num grupo iluminado e maravilhoso, que remontou, célere, à ignota região da pátria infinita. Então, ela pôde ir, essa é a capa 9, ela pôde ir para regiões que ele, diretor da Federação Brasileira em sua época, não tinha condições de acessar. E tinha sido apenas uma professora humilde e abnegada e mãe de algumas daquelas crianças. E ela estava, então, sendo alçada para esferas sublimes. Vejam a importância da maternidade. E qual o maior desejo de Chico Xavier, meus amigos? Vocês sabem qual é o maior desejo de Chico? Dizem que o maior sonho de Chico era estar numa cidade em que ninguém o conhecesse e que ele pudesse dedicar-se integralmente a auxiliar as mães solteiras, as gestantes carentes, para que ele pudesse auxiliar nessa tarefa tão bela que é a maternidade. Era o maior sonho de Francisco Cândido Xavier. Olha que coisa impressionante que é a maternidade. Lá em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual a missão mais importante, a dos homens ou das mulheres? O que vocês acham? Das mulheres, é claro, meus amigos. Das mulheres, porque são elas que educam os homens. É assim que está em O Livro dos Espíritos. Então, vocês mães, vocês mulheres, têm uma missão muito mais importante do que nós. Nazaré, mas eu acho bacana, não é quem dá palestras, quem fala. Olha, pessoal, a gente fala a teoria. E vocês exercitam a prática, não é verdade? Vocês é que sabem a prática, nós só falamos, não é? Estamos muito longe da prática. E qual a maior escola de amor? O que vocês acham? Qual a maior escola do amor? É a família, é verdade, é na família que a gente vai desenvolver esse grande amor. E qual a melhor profissão para praticar bastante o amor? Para a gente fazer um pós-doutorado com prática, não é com residência, como o pessoal fala. Vamos ver qual a melhor profissão para a gente desenvolver o amor? É uma propaganda que foi feita na época das Olimpíadas. E vocês encontram também no YouTube, basta procurar qual a melhor profissão do mundo. 该起床喽！哎，该上学啦。Time to get up.
Calma. Obrigada. Vamos acordar? Vamos que eu vou fazer um café da manhã gostoso pra você. P&G, apoiando as mães com muito orgulho. Tem muito material bonito sobre mãe, não é? Como elas são queridas e não é à toa. Então, a melhor profissão para a gente praticar bastante o amor, ser mãe, não é? Então, vamos estimular a maternidade. E o que fazer para ser salvo, meus amigos? O que está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, não é, que tem essa pergunta: o que deve fazer o espírito para ser salvo? A gente sabe aqui que é a salvação no sentido de... acho que agora pode acender, João, por causa da filmadora, desculpe. A interpretação da palavra salvação ali é no sentido de quê? De que vamos passar para esse mundo de regeneração e continuarmos tendo autorização de reencarnar nesse planeta, não é? Não é salvação. Ali salvação é como a gente fala: eu salvei uma ovelha, salvei uma pessoa do perigo. Essa é que é a salvação. Não é salvação como é o sentido tradicional teológico, não. O Espiritismo é diferente, não é? E o que é que Jesus nos fala? Tive fome e me deste comer. Tive sede e me deste beber. Estava nu e tu me vestistes. Estive preso ou enfermo e tu foste me visitar. Estive sem abrigo e tu me acolheste. Jesus, quando vai falar do único critério sobre a separação dos cabritos das ovelhas, daqueles que herdariam então esse mundo melhor, esse mundo de regeneração, porque na época da transição planetária já começamos a divisar isso, mas quando a Terra estiver na condição de mundo de regeneração, espíritos atrasados não terão mais autorização de reencarnar aqui, porque atrapalhariam a marcha dos bons. Eles emigrarão daqui para outros mundos, outras dimensões, outras áreas, onde eles poderão auxiliar com o que já acumularam aqui de conhecimento, de tecnologia, de progresso, mas eles não acompanharam a marcha do amor. Então Jesus faz da caridade a única bandeira, o único critério para separar os cabritos das ovelhas. É por isso que nós dizemos, não é fora da igreja X, Y, Z, não. É fora da caridade que não existe a salvação. Então, o que é que parece aqui? Tive fome e dei de comer? Mãe. Tive sede? Mamãe. Estava nu e tu me vestiste? Mamãe. Estava doente, né? Ou preso, tu foste me visitar. Quem faz isso? As mães. Estive sem abrigo, tu me acolheste em tua casa, em teu lar, me recebeste no teu ventre, me recebeste como filho. Que maravilha que é, então, nós estamos praticando o que Jesus exatamente nos pediu. Então vamos, não é, exercitar esse dom sublime que é a maternidade, meus amigos. Nazaré, mas eu não posso ter filhos por esse tal motivo, não é? Então vamos adotar uma criança lá na colônia espiritual Nosso Lar. Vocês sabem por que lá é tão maravilhoso?
Porque lá não existem crianças abandonadas. Aí não tem dependência química, não tem problema de criminalidade. Por quê? Porque as crianças são muito bem educadas. Não tem crianças abandonadas. Então vamos adotar as crianças. Nazareno, meu marido não permite, eu não posso. Então vamos adotar emocionalmente ou financeiramente, se puder, uma criança em um abrigo. Quantos abrigos essa instituição auxilia, como o abrigo Nosso Lar? Também nós temos lá o abrigo, né, o Larzinho Chico Xavier, que a gente pode ajudar visitando, amando, dando o que aquelas crianças mais precisam, o que elas têm mais carência? Do amor, o alimento das almas. De alguém que possa lhe dar uma orientação, ela saber que pode contar com alguém no mundo, ser um padrinho, ser uma madrinha. O que mais, Nazareno, que a gente pode fazer? A gente pode também defender a vida, ajudar o movimento Brasil Sem Aborto. Os vários movimentos que existem, católicos, protestantes, pela cidadania, caminhar na marcha em defesa da vida, que nós teremos uma agora, terça-feira, dia 2 de junho, defender o nosso país contra a legalização do aborto. Então nós vamos auxiliar financeiramente, emocionalmente, todas essas áreas e divulgando e amparando as mãezinhas carentes, não é? Exigindo da legislação que cobre do pai responsabilidade, porque ela muitas vezes é obrigada a abortar porque não tem o apoio da pessoa, não é? Vamos ver aqui um pouquinho sobre essa questão. Engravidei, e agora? Bom, primeiro ponto é saber de quem são os nossos filhos, pessoal. São nossos? Não. Nossos filhos são espíritos, nossos filhos são filhos do nosso Pai Celestial. E o que é que Deus, Pai de todos nós, nos pediria que fizéssemos pelos seus filhinhos? São seus, não são nossos. Será que Ele não pediria para que nós cuidássemos, recebêssemos eles, mesmo que viessem por diversas formas diferentes? Então a gente ter essa visão, essa consciência de que nossos filhos são filhos de nosso Pai. E aí as pessoas alegam alguns motivos para aborto. Tem outros, não é? A gente teve pouco tempo para preparar os slides. Nazareno, filho dá trabalho. Nós vamos bater cada um desses aqui, tá? Tem que fazer sacrifícios, dar despesas, não é? A gente vai ter que deixar de ir para as baladas, para as festas. Posso ficar mal falada, não é? As pessoas podem falar mal de mim. O corpo pode ficar menos bonito, não é? Porque ele se transforma um pouco com a gravidez. Nazareno, pode prejudicar minha carreira. O que mais que a gente pode elencar? Meu namorado pode me largar. Alguns namorados podem largar. E ele quer que eu aborte. Eu tenho medo de filhos difíceis. E eu vou colocar mais um filho no mundo? Não é? Vamos ver o que é que a gente pode falar sobre esse assunto? Bom, primeiro que dá trabalho. O trabalho é lei divina. Existe lá a lei do trabalho nas leis morais, em O Livro dos Espíritos. Os nossos terapeutas dizem, não é? Médicos, psicólogos, dizem que trabalho é terapia. O problema é que a gente trabalha estressado, a gente não sabe trabalhar. E Jesus, o que é que ele fala? Eu trabalho, até hoje meu pai também trabalha. Então o trabalho, na verdade, é bênção, não é? Nazareno é sacrifício. Só que esse sacrifício vem da palavra sacro mais ofício. O que significa? Ofício é trabalho e sacro, sagrado. É um trabalho sagrado fazer um sacrifício, não é verdade? Então, melhor ainda, olha, é trabalho, não é? E ainda é um trabalho sagrado. Nazareno dá despesa. Só que a gente lembra, como ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, no item, né, da utilidade providencial da fortuna, não se pode servir a Deus e a mamon, é o título do capítulo, que a riqueza é uma prova muito difícil, pois ela exacerba o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Os dois maiores defeitos da humanidade nós desenvolvemos quando aumentamos a questão da riqueza. Então, dar despesa é bom também para a gente. Nazareno, mas as baladas, eu não vou poder ir para as festas, para o bailão sertanejo, não é para o forró, para aquilo outro. Olha, Chico Xavier vai contar uma história de um menino, filho de sua cunhada, que ficou internado no hospital psiquiátrico, e ele nascera com paralisia cerebral. Esse menino, não é? Dava trabalho, porque Chico é que tinha que cuidar. Eram 15 filhos, 9 do primeiro casamento, 6 do segundo, somente seu pai, Chico, trabalhando, seu irmão havia desencarnado.
José Xavier, e ele cuidando daquelas crianças menores e dos sobrinhos também. E esse sobrinho, então, ele que enquanto embalava com o berço com um braço, com a outra mão ele psicografava. Olha o que Chico vai dizer. E disso vai dizer que Chico, aquela criança foi uma bênção em sua vida. Ele não falava, ele se comunicava pelo pensamento com Chico Xavier. E Chico criou uma grande afeição por ele. E ele disse que foi a sua bênção, porque graças a ele não podia sair de casa para as festas, para as coisas. E Deus sabe o que é que ele estaria fazendo no meio do mundo. Então ele vai dizer que foi sua bênção. Esse menino desencarna aos 13 anos. E a primeira pessoa que ele vai pedir aos espíritos superiores para poder visitar, porque ali era um alívio para ele, porque ele era muito perseguido pelos espíritos obsessores, e aquela encarnação num corpo deformado, com aquelas questões todas, os seus inimigos não o reconheceram. Então era um alívio, era uma moratória para ele. Mas quando depois dele cumprir outra etapa no mundo espiritual, a primeira pessoa que ele vai visitar, quem é? Chico Xavier, que agiu como a mãe daquela criança durante tantos anos. Há também o Evangelho segundo o Espiritismo, uma passagem em que vão falar com o espírito Vianney, vão levar uma criança cega para que ele a curasse, porque o cura d'Ars era conhecido então pelas suas curas, pela sua grande caridade. E ele vai dizer uma mensagem tão belíssima, dizendo que poderia sim curar aquela criança, mas que ela não sabe talvez o grande benefício que estava sendo aquela prova da cegueira, que ele impedia muitas vezes de ir para essas festas, para essas coisas, para as distrações do mundo. Jesus nos fala que no final dos tempos muitos estarão distraídos. Então ele vai orientar, vai explicar que é melhor não curá-la, vai em seu próprio benefício, porque com a visão talvez fosse pior para ela na sua evolução espiritual. Olha que coisa! Então, a gente precisa, compreender. Então, olha, ver balada pode ser perigoso. Maledicência, podem falar mal de mim, Nazareno. E o que é que o Cristo de Deus vai nos ensinar? No Sermão do Monte, ele nos explica nas bem-aventuranças. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e disserem todo mal contra vós, por causa de mim. Regozijai-vos, alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa, pois assim perseguiram os profetas que vos antecederam. Então Jesus fala que a gente ser perseguido, ser mal falado, ser criticado, porque estamos fazendo algo que ele gostaria que nós fizéssemos, que é grande a nossa recompensa no mundo espiritual, que a gente deveria se alegrar, mas a gente está querendo muitas vezes a recompensa do mundo. Queremos aplauso do mundo, Queremos que isso é vaidade, meus amigos. Querer que todos gostem da gente, todos nos aprovem. Isso é vaidade, não é só preocupação excessiva com a aparência pessoal, não. Nazareno, a beleza, A beleza, nós vamos ver aqui que a mulher feliz e realizada fica mais bonita e tem muito mais alegria de viver. Ela fica mais bela, os olhos brilham, do que muitas vezes essa questão somente da aparência física. E Emmanuel vai nos ensinar que feiura, é proteção espiritual. É como se fosse uma armadura. Vocês lembram dos grandes missionários de Jesus? Alguns deles só. Madre Teresa de Calcutá era bela fisicamente, meus amigos? Não era bonita. Irmã Dulce da Bahia também era bela? Não, Irmã Dulce não era nenhum tipo de modelo. Francisco Cândido Xavier era belo, meus amigos, era bonito? Não era bonito. Francisco de Assis dizem que era feinho de doer. Será que não era proteção espiritual? Porque aqueles homens e mulheres tão maravilhosos poderiam muitas vezes fazer com que outras pessoas se apaixonassem? Então a gente vê feinho, olha que maravilha, está protegido. Enquanto que a beleza talvez pudesse ser uma causa para a nossa perdição. Então vejam, como a maternidade só tem coisas boas. Nazareno é carreira. Só que será que a gente não está se preocupando muito com o materialismo? Será que isso não é egoísmo? Não é vaidade? Não é ambição desmedida?
E Jesus nos fala daquele homem muito rico, que começa a acumular muitos bens, os celeiros já estão repletos, ele manda construir um maior ainda, para então que a sua alma descanse e goze em paz. E Jesus vai dizer: louco, hoje mesmo levarei tua alma. Então vejam que a gente está buscando acumular tesouros na terra, quando deveremos buscar primeiro os tesouros no reino dos céus, e tudo mais nos será acrescentado, porque o Pai sabe do que temos necessidade. Ah, Nazareno, se o namorado me largar, olha, minha filha, se ele te amasse mesmo, jamais te largaria. É melhor que largue logo, para você não perder seu tempo, não é não? É melhor. Ah, mas se ele quiser me obrigar a abortar, ele e os outros serão responsabilizados também, não é? A equipe médica, a família, se lhe obrigar também. Mas, e você? Mas você será a maior prejudicada. Não vale a pena o aborto. Somente nos prejudica a nós e prejudica muito os nossos bebês, nossos bebezinhos, não é verdade? Então a gente sabe, hoje numa palestra não é sobre aborto, mas quando os espíritos no livro Entre a Terra e o Céu, no livro Religião dos Espíritos, André Luiz e Emmanuel, respectivamente, falam das muitas consequências do aborto. E temos já pesquisas médicas várias nos países em que o aborto foi legalizado. O número explodiu, porque agora legalizado já está sendo usado como método contraceptivo. E aí o número aumenta. Quando não aumenta era porque as estatísticas eram super infladas, como agora no Uruguai foi legalizado, e o número que era estimado altíssimo caiu para um terço. E ainda foi o ministro lá dizer: está vendo quando legaliza como diminui? Quando era porque a estatística era mascarada, como o próprio um dos maiores abortistas do mundo, o Dr. Bernard Natterson, vai confessar no Congresso em Madrid e também no livro América que Aborta, quando eles manipulavam as estatísticas querendo a legalização do aborto no Brasil, que aconteceu em 1973. Então vejam, e quantas consequências, hoje as pesquisas todas comprovando muito mais câncer de mama, muito mais câncer de útero, muito mais hemorragias, muito mais gravidez ectópica, muito mais dificuldades de engravidar, muito mais esterilidade, muito mais problemas de toda sorte, depressão, transtorno do pânico, alcoolismo, dependência química, até mortes violentas. A Marli Virginia, doutora, pesquisadora aqui do GDF, grande estudiosa do assunto, católica, ela vai dizer, não é, inclusive, que as mulheres morrem mais ainda por causa de morte violenta, como atropelamento, como a casa pegar fogo. Até tem estatística até para isso. Ela talvez não consiga explicar, mas a gente sabe que muitas vezes o espírito pode não perdoar a mãezinha e tornar-se um obsessor espiritual, prejudicando ela nesta vida. Então ela que queria ganhar a vida, perdê-la muitas vezes por causa de uma obsessão gravíssima. E a gente sabe da dificuldade. Então o livro dos Espíritos é muito claro, dizendo que a união acontece na concepção e que é crime nós interrompermos a gestação em qualquer época, porque ele impede a um espírito de passar pelas provas que precisa passar. Então vejam que nós já temos essa consciência, esse entendimento, mas precisamos explicar isso para outras pessoas, porque hoje o materialismo graça em toda parte. As pessoas já não têm mais a fé, a convicção religiosa, o respeito pelas instituições, pela igreja, e nós precisamos explicar. E há um livro da Federação Espírita Brasileira, o que os espíritos dizem sobre o aborto. Há também opúsculos que ela distribui gratuitamente, com várias questões explicando, para nos esclarecer. E a Federação Brasileira, a Federação Espírita do DF, tem sempre estado presentes nas marchas nacionais em defesa da vida, auxiliando o movimento Brasil Sem Aborto, não é? Presidido pela nossa querida Lenise Garcia e também pelo nosso companheiro espírita, Jaime Lopes, que fundou uma instituição, um centro espírita dedicado somente à vida, Instituto Vida Bezerra de Menezes, lá no Areal, pertinho de Águas Claras, não é? Então, a gente tem que explicar as consequências do aborto, para que a gente evite tudo isso, não é? Ah, Nazareno, mas eu também de filhos difíceis, não é? Mas será que não é a ovelha desgarrada do rebanho, que quando a encontra, Jesus está mais feliz por ela do que pelas outras 99 que deixaram no aprisco? E está lá também o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9.
da ingratidão dos filhos para os pais, que a missão de criar crianças difíceis não é tão complicada quanto parece. E Deus recompensará grande e enormemente os pais que cuidarem dessas crianças. Olha, então ter criança difícil é uma maravilha. Eu já falei para eles, olha, eu não quero mentor, espírito superior reencarnando como filho, não. Eu quero que venham logo os obsessores. O mentor eu quero que continue me inspirando, me auxiliando, não é? E os obsessores saiam, não é? E venham, para que Jesus fala, apressa-te para pagar o que deves. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao ministro da justiça, este te coloque na prisão, porque eu te digo que dali não saireis até que tenhas pago o último ceitil, o último centavo. Então vejam que a gente vai ver que o próprio livro dos Espíritos, o próprio livro A Gênese, não é? Falando dessa transição planetária, Divaldo Pereira Franco também revelou que Jesus autorizou a reencarnação de milhares de espíritos superiores para promover esse processo de regeneração. E eles precisarão reencarnar em famílias estruturadas, em famílias com uma boa orientação religiosa, para que eles não caiam no materialismo também. Então nós precisamos compreender a missão dos espíritas, de acolher esses espíritos. Vocês sabem quantos filhos Divaldo Pereira Franco tem? Aliás, vamos fazer nossas preces por ele. Ele teve uma pneumonia recente e precisa estar se reabilitando, mas precisa sim das nossas vibrações. Ele tem 672 filhos adotivos. Por que Divaldo se dedica tanto a cuidar de crianças carentes, crianças abandonadas, a educação das crianças? Que tarefa linda, meus amigos. E ele, quando chegavam crianças abandonadas na mansão do caminho, ele ia lá do cartório para registrar. E aí o tabelião perguntava, como é o nome do pai? Divaldo Pereira Franco. E o nome da mãe? Ele disse, eu não sei. Aí ele disse, olha, o nome do pai não precisa ter, mas o nome da mãe tem que ter. Aí o espírito Alta de Souza estava ao seu lado e disse, olha, diga Alta de Souza. Aí daqui a pouco, quando já tem 30 filhos de Alta de Souza, aí teve que ir mudando, né? Porque o tabelião já não... Aí depois os processos foram evoluindo, né? Isso começou há muitos anos, muitas décadas, e hoje a lei faculta com muito mais facilidade. Então ele tem 672 filhos adotivos. E ele é o 13º filho de uma família muito pobre, nasceu em Feira de Santana. Sua mãe passava fome para que Divaldo não padecesse. Ela já estava com a idade avançada para a época, em 1917, Divaldo de 1917, ou 27, não é? 27. E ela então já estava com 42 anos, no interior, muito pobre, e ficou com a barriga, ela achava que era barriga d'água, com hidropsia. E foi conversar com o médico, porque a outra filha já tinha nascido com problema, com hidrocefalia, né? Água na cabeça. E quando foi lá, o médico disse, olha, daqui a 6 meses a sua barriga d'água vai nascer. Agora eu sugiro à senhora que aborte, porque a senhora já tem uma idade avançada, nós não temos muitos recursos, não é? Teve a última criança doente. E ela, Ana, um espírito venerando, vai dizer, nem que eu morra, eu jamais matarei o meu filho. E aí nós recebemos Divaldo Pereira Franco, meus amigos, graças à coragem dessa mulher. Então vejam como a providência divina nos auxilia, porque está lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, que Deus jamais nos dá fardos que nós não possamos suportar, e que toda prova rude é quase sempre um indício do fim de um sofrimento, e é sempre um aperfeiçoamento para o espírito. Ou seja, é um sinal de que as coisas vão melhorar. E a providência divina concorre por tudo aqui e por ali. E mesmo quando as famílias às vezes não acatam a princípio, os avós se encantam pelo netinho. Quantas vezes a gravidez vem como bênção. Eu já conheci casal que sofrendo de depressão, conversou comigo e tal, Nazareno, olha, depois que a gente teve nosso filho, acabou-se a depressão. Olha que maravilha. Porque não tem nem tempo para ter depressão, não. Correndo para lá e para cá e tal.
E a maravilha, hoje, com tantas facilidades, com fralda descartável, com máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, máquina de lavar isso, daqui a pouco tem máquina para lavar o marido, né? Tem roupa para tudo. Não é? Antigamente, no interior, no meio das matas, quando nem tinha parteira, muitas vezes as mãezinhas tendo 10, 15, 18, 28 filhos, permitindo a reencarnação. Nazareno, mas será que é importante? Meus amigos, você não sabe, vamos ver aqui o próximo slide. Mais um no mundo aqui. Só que aqui diz o livro Céu e Inferno de Allan Kardec, que completou 150 anos esse ano de 2015. O espírito desencarnado é muito mais impressionável. Quando a gente está fora do corpo, é muito mais impressionável os sentidos. E no mundo espiritual, o sofrimento pode ser até 1000 vezes maior do que o que experimentamos na Terra. Quando a gente vai ler a série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, nosso lar é água com açúcar. Porque os próximos a gente vai vendo, às vezes tem que parar um pouco a leitura. De tanto sofrimento que a gente enxerga no mundo espiritual. E é porque Emmanuel revelou que não permitiu que André Luiz contasse muitos detalhes. Porque eram quadros aterrorizantes. De sofrimento, de dificuldades, de lutas, de espíritos que perderam a forma física, o perispírito na forma de ovoide, espíritos dormindo no estado cataléptico que ninguém consegue acordar, espíritos enlouquecidos. Quanto sofrimento há neste umbral aqui, porque a Terra já está no umbral, aqui é a região de umbral. A Terra já é uma espécie de purgatório, diz também o livro O Céu e o Inferno, é um lugar de purificação. E há quantos, meus amigos, espíritos necessitando de uma reencarnação, implorando a oportunidade, do esquecimento do passado, dos remorsos paralisantes, dos arrependimentos mórbidos, das ideias fixas. Então a gente tem que compreender isso, não é? Então a gente vai ter que avançar vários slides aqui, por conta do tempo, e nós vamos concluindo aqui a nossa participação com uma história chamada Heroísmo Materno. Ela está no Momento Espírita, é www.momento.com.br, da Federação Espírita do Paraná. Estamos completando 70 anos, não é? Hoje, da rendição da Alemanha para o fim da Segunda Guerra Mundial, e vale a pena a gente trazer uma história dessa época. Foi em dezembro de 1944 que tudo começou. Caminhões chegaram no campo de concentração de Bergen-Belsen e despejaram 54 crianças. A mais velha tinha 14 anos e havia muitos bebês. No alojamento das mulheres, Luba Gerkak, era uma polonesa, dormia. Acordou sua vizinha de beliche e lhe perguntou: está escutando? É choro de criança. A outra lhe disse que voltasse a dormir. Ela devia estar sonhando. Todos conheciam a história de Luba. Ainda adolescente, se casara com um marceneiro e tiveram um filho, Isaac. Quando veio a guerra, os nazistas lhes arrancaram dos braços o filho de 3 anos de idade só e o jogaram em um caminhão, junto com outras crianças e velhos, todos inúteis para o trabalho e, portanto, com destino certo, a câmara de gás. Logo mais, ela pôde ver um outro caminhão arrastando o corpo, já sem vida, do marido. No primeiro momento, desistira de viver. Depois a fé lhe visitou a alma e ela percebeu que Deus esperava muito mais dela. Então passou a ser voluntária nas enfermarias. Agora, Luba ouvia choro de crianças. Quem seriam? Abriu a porta do alojamento e viu meninos, meninas, bebês apinhados, em choro, no meio do campo. Separados de seus pais, se encontravam desnorteados e tinham fome e frio. Luba as trouxe para dentro. E porque protestassem as demais ocupantes do infecto alojamento, ela as repreendeu, dizendo: vocês não são mães? Se fossem seus filhos, diriam para que eu os deixasse morrer de frio? Eles são filhos de alguém. Em verdade, o que suas companheiras temiam era a fúria dos soldados da SS. Luba agradeceu a Deus por lhe ter enviado aquelas crianças. O seu filho morrera, mas faria tudo para que aquelas crianças vivessem. Foi até o oficial da SS no acampamento e lhe contou o que fizera. Pôs sua mão no braço dele e suplicou:
Ele se deu conta que ela o tocara, o que era proibido, e lhe aplicou um soco em pleno rosto, fazendo-a cair. Ela se levantou, o lábio sangrando, e falou: sou mãe, perdi meu filho em Auschwitz. Você tem idade para ser avô. Por que há de querer maltratar crianças e bebês? Fique com elas, foi a resposta seca do oficial. Mas ficar com elas não era suficiente. Era necessário alimentá-las. Nos dias que se seguiram, todas as manhãs, ela ia ao depósito, à cozinha, à padaria, implorando, barganhando e roubando alimentos. Os meninos ficavam à janela e, quando a viam chegar, diziam uns para os outros: lá vem a irmã Luba, ela traz comida para nós. À noite, ela cantava canções de ninar e as abraçava. Era a mãe que lhes faltava. As crianças que falavam holandês não entendiam as palavras de Luba, que era polonesa, mas compreendiam o seu amor. Em 15 de abril de 1945, os tanques britânicos entraram no campo, vitoriosos, e em 6 idiomas passaram a rugir os alto-falantes: estão livres, livres! Luba conseguira salvar 52 das 54 crianças que adotara como filhos do coração. Em abril de 1995, 50 anos após a libertação, cerca de 30 homens e mulheres se reuniram na prefeitura de Amsterdã para homenagear aquela mulher. Recebeu, em nome da Rainha Beatriz, a medalha de prata por serviços humanitários. No entanto, declarou que sua maior recompensa era estar com aqueles seus filhos que, com o apoio de Deus, conseguira salvar da sombra dos campos da morte. Por isso tudo, nunca pensemos que somos muito pequenos para lutar pelas grandes causas ou que estamos sós. Quem batalha pela justiça tem um insuperável aliado que se chama Deus, nosso Pai. Então, é a redação do Momento Espírita. O artigo é Uma Heroína no Inferno, das seleções do Reader's Digest, de março de 99. Meus amigos, vejam, uma prisioneira no campo de concentração, sem dinheiro, sem nada, sem recursos, vai conseguir salvar 52 crianças, vai conseguir alimentar e cuidar de 52, e nós não podemos cuidar de 2, de 4, de 5 crianças, com todos os recursos que estão à nossa disposição. Então vejam que heroísmo que é esse heroísmo maternal de Luba Jerkak, que serve para nos inspirar. E Jesus já nos ensinava há 2000 anos: deixai vir a minhas criancinhas e não as impeçais. Na Anunciação, Maria de Nazaré é visitada por um anjo, e ele vai dizer: alegra-te, Maria, ó cheia de graça, pois o Senhor é convosco, bendita és tu entre as mulheres. Não temas, Maria, porque conquistaste a benevolência do Senhor. Conceberás e darás luz a um filho, e tu o chamarás Jesus. Ele será grande e será chamado o Filho do Altíssimo. E ela, de joelhos, vai dizer: eis a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a sua vontade. Ela devia ter de 13 a 16 anos de idade, e vai dizer que faça-se a vontade de Deus, não é verdade? Vamos, por fim, fazer um convite a todos vocês. Terça-feira, dia 2 de junho, às 14 horas, a concentração no Eixo Monumental, próximo à Torre de TV aqui em Brasília, Distrito Federal, a 8ª Marcha Nacional em Defesa da Vida, não é? Contra o aborto. Vamos participar da marcha, meus amigos, divulgá-la também. Tem um vídeo, não vai dar tempo, e solta aviso aqui para quem é de Brasília, sobretudo. O novo Código Penal vai ser votado diretamente no plenário do Senado nesta terça, dia 12 de maio, terça-feira que vem agora, às 17 horas. Ele não passou pela CCJ, onde estava, e um recurso de urgência levou-o para o plenário, e ele vai ser votado em plenário. Então, tudo pode acontecer lá, pode ser aprovado a legalização do aborto no Brasil. Então, o texto original, que está lá, não é muito bom, do senador Vital do Rego, ex-senador Vital do Rego, está melhor do que o substitutivo do senador Pedro Táxi, mas nós estamos pedindo que as pessoas solicitem a manutenção da atual legislação sobre o aborto, porque ele tem vários outros pontos, não é? Mas a gente pedir no site do Senado, senado.leg.br ou 0861 2211, para a gente, né? E quem puder comparecer na sessão lá do Senado também, às 17 horas da terça-feira. É o convite do Movimento Nacional da Cidadania pela Vida, Brasil Sem Aborto.
E também teremos de terça a 23 de maio, no Cine Brasília 106 Sul, o 5º Festival de Cinema Transcendental. Os ingressos são apenas 2 quilos de alimento, não é? Vocês podem trocar os ingressos aqui na Comunhão de Brasília, não é? Vamos ter o filme Nos Passos do Mestre, Frei Galvão, Arquiteto da Luz, Rap. No sábado, 2 filmes às 15 horas, Povo Dourado Somos Todos Nós, e no sábado, às 19 horas, Data Limite, segundo Chico Xavier. Tem aqui na Comunhão os ingressos, tem na Cine Brasília, na 106 Sul, que é bem aqui pertinho, na Cult Vídeo, da 215, Legião da Boa Vontade, também na Livraria Paulinas, lá no setor comercial, e mais informações no cinetranscendental.com.br. É de graça, a gente solicita apenas 2 quilos de alimento, você troca o alimento aqui na recepção da Comunhão, vocês já podem trocar, já está disponível, tá certo? Então, acho que já está no nosso horário, né? Só agradecer, não é? Posso fazer a prece já? Aí a gente já aproveita e já faz a prece. Que tal uma música como prece, né? De Roberto Carlos, ele é católico, mas a música muito bonita para todos nós. Nossa Senhora. Um pouquinho a luz. Então, agradecer a esse grande anjo, esse espírito missionário, Maria de Nazaré. Ajuda-nos, mãezinha. Todas as famílias. Com teu exemplo. De renúncia, de alegria, nós conseguiremos. Ajuda-nos, mãe, a perdoar a todos e a nós mesmos também. Vamos pedir perdão a todos que nós fizemos sofrer. Vamos cantar. Cuida do meu coração, da minha vida, da minha família, da minha mãezinha, dos nossos destinos. Porque Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Cuida de nós, mãezinha. Cuida de todas as famílias, de todas as crianças. E ajuda-nos a sermos instrumentos da vida, do amor, da paz. Ajuda-nos a defender a vida. Tanta gente sofrendo, mãezinha. Enquanto que a salvação está no amor, na caridade. Espíritos imperfeitos ainda. Mãe de Jesus, tem de piedade de nós.
ensina-nos a humildade. E que possamos nós estendermos as nossas também. Da minha família, de todas as famílias, do nosso país, do nosso planeta, de toda a humanidade. Ajuda-nos a cuidar das crianças, a educá-las, a brincar com elas, para que possamos superar todos os obstáculos. E fazer o amor nascer em toda parte, valorizando a educação e o caminho, mesmo daqueles mais difíceis, porque o Pai nos confiou essa tarefa. E assim, mãe querida, com a certeza que a caridade cobre a multidão de pecados, com a certeza de que Jesus nos disse, porque muito amou, seus pecados foram perdoados, e que podemos modificar o nosso futuro através do bem, do amor e da caridade, te pedimos, ajuda-nos a sermos instrumentos do amor, da paz, da vida, da esperança e da fé em toda parte para todos os nossos irmãos e a humanidade, e que possamos auxiliar, sobretudo, as nossas crianças, as crianças de nosso Pai Celestial. Que assim seja. Oitava Marcha Nacional da Cidadania pela Vida. Brasil sem aborto. Por que legalizar a morte se queremos vida? Participe da Oitava Marcha Nacional da Cidadania pela Vida. No dia 2 de junho de 2015. Concentração a partir das 14 horas, atrás da Torre de TV, no Eixo Monumental, Brasília. Não fique fora dessa luta. Garanta os direitos do bebê por nascer. Movimento Nacional Brasil sem aborto. A vida é um sonho, é amor. Sem ela não existe esperança. Quem foge do dever provoca dor. No coração do mundo e da criança, o ato mais bonito é dar à luz a beleza que conduz o caminho pra nossa paz. Eu não gostaria de ser abortado, perder essa chance de amar e viver. Por isso não mate, evite esse aborto. Ninguém quer ser morto, nem eu, nem você.